de trabalho, atender a encomendas. Eu não acredito nesse cenógrafo, porque ele, para mim, é supostamente um produtor, um office boy de luxo. Então, quando isso ocorre, ao encontro desse cenógrafo, office boy de luxo, com um diretor que tem uma inquietude, mas que não toma consciência de que o espaço que ele explora, que ele quer encenar, seja tradicional ou não, ele não tem a consciência de que esse espaço também pode abrigar e enfatizar os conteúdos dessa peça. Isso então se instala, que eu vejo, uma coisa não evolutiva e que eu chamo então a presença estética da morte como uma ruptura na capacidade da pessoa receber alguma coisa que a outra intencionou oferecer. Então isso não ocorre por conta a ausência de consciência, ou da ausência de prática, ou não saber deliberar no texto quais são os conteúdos que justifica estar encenando conceitualmente aquela peça, e muitas vezes aquilo então se torna uma experiência de fato muito insípida e frustrante. Eu ainda vou insistir um pouquinho aqui. Desculpa, Ronald, mas não, porque eu tenho muitos orientandos trabalhando assim sobre o tema. Eu acho que é fundamental que a gente ouça os especialistas, não é? Você acha que ainda é possível, porque na minha concepção o cenógrafo é um artista, e se ele é um artista, ele vai ter opinião, porque o artista não pode ser office boy, né? Então, o artista vai ter opinião. Você acha possível fazer um bom trabalho de cenografia em espaços tradicionais? Tenho certeza disso. Minha experiência, minha vida como cenógrafo, assim, aponta em diversos momentos, momentos ricos de confluência e magnitude, assim. O público se sente imantado pelas ideias propostas de renovação de uma obra bastante conhecida ou de uma obra inédita. Enfim, eu tive alguns momentos onde, em teatros convencionais, alcançamos um alto grau de contato com o que podemos oferecer naquele curto momento. Tenho certeza disso. O espaço convencional não deve ser um espaço condenado. Ele precisa ser ressignificado. Eu acredito nisso. E coisa que não acontece quando o cenógrafo não aponta na sua cenografia um despertar para o olhar desse próprio teatro. Perfeita a resposta do professor. Eu acho que vocês podiam começar a discutir um pouquinho mais esse assunto. Os cenógrafos presentes gostariam de se manifestar, questionar, aproveitar a oportunidade de estar em frente de um grande cenógrafo que tem ideias para contribuir e que é externo à nossa comunidade aqui da Unirio, que temos bons cenógrafos da Unirio, mas acontece que estamos ouvindo um cenógrafo de fora. Aproveitem a oportunidade. Quantos são cenógrafos na plateia? Nossa, é muita gente. Então, vocês têm que fazer pergunta. Todos vocês trabalharam com algum espaço não convencional? Alguém já trabalhou no espaço não convencional como cenógrafo aqui? Levanta a mão. Mais alguém? Alguém nega? Alguém de vocês tem algum conflito com o espaço tradicional? Não? Outra pergunta minha, desculpem, eu estou curiosíssima e despertou assim, interesse vibrante aqui. Você, como arquiteta, eu já trabalhei em alguns teatros
com o restauro e com a elaboração, com a execução de teatro, e sempre aquele teatro que não quer ser italiano, mas acaba sendo, né? Como, por exemplo, o Mário Bolognese falou uma vez aqui na faculdade, que quando ele foi encenar no Teatro Sesc da Pompeia, da Lídia Bobardi, que ele teve que colocar um enorme tapume numa das arquibancadas, porque ele precisava do palco frontal. Então, o que eu queria te perguntar é uma questão um pouco pessoal, mas eu acho que atinge a outros cenógrafos. Quais seriam as diretrizes que você daria para um arquiteto que estaria tendo que projetar um teatro? Porque, na verdade, o Cristiano de Portzamparc faz cidades da música no mundo inteiro, escolas de balé, escolas de música, escolas disso, escolas daquilo, mas ele acaba sempre no palco italiano, desliza um pouquinho, aumenta um pouquinho, anda para cá, mas, no fim, continua sendo o palco italiano. Então, eu queria saber o que você diria para quem vai realmente projetar o edifício teatral? Eu adoraria estar num simpósio, num encontro internacional ou nacional, onde não tivessem só arquitetos. Eu gostaria de estar em contato em quem contrata o arquiteto. Em quem contrata, porque ele é aquele que tem o dinheiro e tem uma ideia, eu quero construir um teatro. Então eu adoraria estar em contato com o arquiteto, porque ele não pode ser o único a ser vitimado. Então, eu adoraria estar num encontro, promover um encontro onde estivessem os proprietários de teatro, mesmo os do setor público como do setor privado. Porque, por exemplo, o Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, antes era um cinema. Por acaso, momentos antes, quando o cinema ainda estava sendo destruído para se transformar num teatro, eu tinha sido contratado pelos donos daquele teatro para a cenografia, para fazer os figurinos de uma peça. E eu estava indo para Londres, eles me pediram para ver um espetáculo que eles queriam comprar os direitos, e na volta, você podia passar lá no teatro e dar uma olhada como está, e estava tudo quebrado, enfim. E eu percebi que dentro da espacialidade, como era o antigo cinema, existia uma inclinação no piso, digamos, aqui é o palco, e o piso inclinava para trás, ele não era ascendente. Então, as primeiras fileiras sempre vão tampar a visibilidade de quem está para a profundidade, porque as cadeiras do Teatro das Artes utilizaram-se da mesma inclinação do cinema. Primeira coisa que eu fiz, corrija isso, porque, lógico, que o dono de um teatro sempre deseja que o palco não seja tão grande quanto a plateia. A plateia tem que ser enorme, com o maior número de cadeiras, né? Tudo bem, mas naquela questão espacial, naquela volumetria, era possível corrigir algo que, por exemplo, erradamente subiu-se o piso do palco. Os atores lá esquentam muito a cabeça e o cabelo logo seca porque é muito próximo do rudimento. Eu, que sou um baixinho, eu posso afinar um refletor com a mão ali. E não desnecessariamente, porque não havia necessidade do piso ser elevado, quando o próprio espaço já tinha uma verticalidade mais generosa do que a que se encontra. Então o teatro, como se conhece, virou um teatro charuto, assim, um teatro para encenação egípcia, não sei o que seria aquilo. Então, o que acontece com aquele teatro, que é um teatro muito retangular, comprido e magrinho assim, o palco, você tem um triângulo de visibilidade, onde 2/3 do palco não é visto por uma parte da plateia e nem pela outra parte da plateia. Então, o diretor sempre marca uma cena, ou a sua ocupação espacial, não utilizando 2/3 do palco. Imagine, então, que você faça um V para o fundo, para lá e para cá, e você só possa utilizar esse V. Nem aquele canto, nem esse canto, com uma área bastante generosa, porque a plateia se abre com um leque, desnecessariamente podendo ter um outro tipo de visibilidade. Então, na questão, tentando responder precisamente, eu acho que quando se faz o planejamento de qualquer espaço, o arquiteto precisa adentrar, pesquisar o seu programa. Né? Então, através de um programa, o programa deve ser construído, o programa para edificar, criar aquele espaço, aquela edificação, aquela arquitetura, precisa ter vários consultores, principalmente quem viverá. Se você constrói uma casa, você consulta a família, inclui até o cachorro. Então, no teatro não inclui nem o cachorro. Nada, ninguém, a não ser quantas cadeiras poderão ter ali, os espaços técnicos para se acessar até a sala
Você entrar com um cenário